vamos lá, pessoal. Teorema ou princípio de Arquimedes, já que nós estamos em hidrostática, seria a situação em que você insere um corpo num certo líquido, seja ele aqui em equilíbrio, né? Ou totalmente imerso, né? Ou esteja flutuando. Então, vamos supor que esse corpo consiga entrar integralmente dentro do líquido. Quando ele entra, esse nível de líquido vai subir. Como eu tenho um ladrão aqui, eu vou recolher esse nível de líquido que vai subir. Ah, mas eu tenho que recolher sempre? Não. É que eu estou recolhendo esse líquido aqui fora para você perceber que o nível que vai aumentar aqui é o mesmo nível de líquido que vai sair, que corresponde ao volume do corpo imerso. Aqui todo o volume esteja imerso, vai sair todo o volume de líquido igual ao volume do corpo. Mas se esse corpo estivesse flutuando com apenas um pedacinho dele imerso, só esse volume em contato com o líquido. Ah, professor, por que ele não afunda? É o que Arquimedes diz. Ele tem o seu peso, massa vezes a gravidade. Agora, lembra que nas situações sólidas, quando eu apoio um corpo aqui, a gente tem uma força normal. Aqui a gente não tem uma normal, mas a gente tem uma força de apoio do líquido chamada de empuxo por Arquimedes, que a gente vai simbolizar pela letra E como uma nova força da mecânica em hidrostática. O empuxo encostou no líquido, você tem um empuxo. Ah, no ar tem empuxo também. Tem. Então, quando eu falo líquido, a gente está falando em fluido, gasoso e líquido. Então, um balão, por exemplo, ele tem um empuxo, o empuxo do ar. Então, no sólido, a força de apoio é normal. No líquido e no gás, que é o fluido, a força é o empuxo. Se nós, então, analisarmos essa saída, né, desse empuxo, o que nós teríamos, por exemplo, num equilíbrio? Que esse empuxo seria igual ao peso, mg, certo? Mas se eu pegar essa variável de massa para o líquido que saiu, já que nós temos o seguinte, o corpo entrou, empurrou o líquido para fora. É como se o líquido tivesse empurrado o corpo para dentro, tá? Então, na verdade, esse corpo entrou e jogou esse líquido para fora. Esse corpo inteirinho substituiu totalmente esse líquido aqui que foi empurrado para fora para ele entrar. Então, há uma troca de força entre os dois. E aquela variável de densidade, que é massa sobre o volume? A massa seria a densidade vezes o volume, que a gente diz μ, g, v. Como esse empuxo é uma força do líquido, essa densidade vem do líquido. Esse volume é o volume imerso ou submerso. Como essa grandeza é uma força em newtons, essa densidade é quilos por metros cúbicos, a gravidade metros por segundo ao quadrado e o volume em metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico tem 1000 litros, ou 1 litro tem 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, essa é a força que vai surgir quando a gente tem corpo imerso num determinado líquido. Ah, professor, e de repente se ele flutua? Então, vamos lá? Vamos lá? Se ele tem uma flutuação, esse empuxo é igual ao peso. O peso é a massa vezes a gravidade do corpo. O empuxo é a densidade do líquido, a gravidade e o volume imerso. O que mais eu posso dizer aqui, pessoal? Densidade do líquido, gravidade e volume imerso é igual a quem? A massa do corpo. Densidade do corpo vezes o volume do corpo, vezes a gravidade. Então, densidade do corpo, volume do corpo. Gravidade cortou? Ou seja, densidade vezes o volume é igual a densidade vezes o volume do corpo.
Isso numa situação de flutuação. Qual é um outro problema? Quando o corpo afunda. Se o corpo afunda, é porque o peso é maior que o empuxo. Então, se eu aplicar já não mais a igualdade de resultante igual a zero, eu não posso igualar as forças. Eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes o módulo da aceleração. Aí ficaria com peso menos o empuxo. Massa vezes a aceleração, que é para baixo. Quem é o peso? mg. Quem é o empuxo? Densidade do líquido, gravidade, volume imerso, que é todo o volume do corpo, se ele está afundando. E se o corpo aflorar? Se o corpo aflora, ali o empuxo vai ser maior que o peso. Se ele aflorar, ele vai começar a sair, até ele chegar na condição de flutuação. Então ele vai subir acelerado até ele chegar na condição de flutuação. O que muda? Só isso. Troca aqui. E a aceleração é para cima. Então cuidado. Se ele ficar parado, ele está flutuando. Peso é igual ao empuxo. E se ele ficar afundando, força resultante. Peso menos empuxo. Se ele aflorar, empuxo menos peso. Por isso que dentro da hidrostática nós temos só duas equaçõezinhas. Da pressão hidrostática, que é a diferença de pressão, que era μg agora, densidade do líquido, gravidade e altura, e o empuxo, μg e v. Olha lá, pressão, μg agora, empuxo, μg e v. Só essas duas equaçõezinhas lá em hidrostática. Tá? E a formulinha de pressão, né? Força sobre área na lei de Pascal. Teorema de Pascal. Beleza, moçada? Agora a gente vai fazer os exercícios. A gente vai fazer os exercícios para a gente fixar essa ideia.